Olá, muito bem-vindo ao nosso quarto encontro, nossa quarta aula da Jornada ao Mundo das Vendas. Deixa eu ver quem está já por aqui. Manda um alô para mim, por favor, aqui no chat, para saber com quem já contamos. Falando nisso, eu ia fazer um comentário sobre a aula de ontem. Eu recebi algumas mensagens e queria agradecer a maneira como, de forma generosa, tem se referido a esse esforço nosso para poder levar conhecimento de ponta e ajudá-lo a que você se torne um vendedor conforme seu pleno potencial. Então, hoje, inclusive, vamos ter uma espécie de passo a passo de tudo que iremos apresentar como método, né? Ontem nós vimos na nossa aula que... Opa, estou vendo aqui. Ontem vimos na nossa aula que a grande transformação do vendedor B2B é ele se tornar um consultor de negócios do seu cliente. Então, levamos em consideração aspectos como gestão de performance, indicadores de desempenho críticos para o cliente, maneira de entender modelo de negócios, e chegamos à conclusão que sim, que todos nós vendedores profissionais, vendedores B2B, podemos nos tornar consultores de negócios e ser percebidos por nossos clientes como alguém que aporta muito valor a seu negócio. E, em função disto, nos tornarmos fornecedores preferenciais. Opa, acabei de receber aqui uma boa noite. Oi, Vini, tudo bem? Como é que tá, Vinícius? Vinícius, escreve aí, por favor, de onde você está escrevendo. Ibrahim Silveira, boa noite, boa noite. Cristiane Bernardes, bem-vinda. Opa, Samuel, muito bom, muito bom. Leandro Bispo, boa noite, boa noite. E o pessoal está chegando, então isso é muito bom. Ontem eu também cometi um pequeno deslize que eu vou tentar compensá-lo hoje. Como o tema é profundo, é apaixonante, houve uma interação muito bacana com perguntas e respostas, eu me alonguei um pouquinho demais. Então, hoje eu prometo ser mais disciplinado, ir mais no foco, no objetivo da nossa aula, de tal maneira que todos possamos aproveitar ao máximo. Opa! Oi, Will, tudo bom? Muito bom, Will Tuma, ótimo. Enfim, as pessoas vão chegando. Deixa então eu ver como estamos no horário, já vão ser 7h05. Eu acho que já podemos começar. Na medida em que as pessoas forem chegando, elas vão participar. E não esqueça, todos vocês que estão aqui, no final de cada aula, vocês recebem pelo grupo do WhatsApp links que levam às aulas já gravadas. Se porventura você quer revê-las ou você não conseguiu assistir uma ou outra, vocês têm todas as aulas naquele link que estamos enviando. Adicionalmente, a minha equipe fez uma coisa muito bacana. Ela colocou todos os bônus que estão sendo oferecidos, um a cada aula, naquele mesmo link. Então, você vai ter tanto a gravação da aula, para assistir no todo ou em partes o que você já ouviu, e ter acesso ao material dado como bônus, ok? Quem mais? Oi, Daniele, muito bom te receber. Boa noite, Daniele. E Davi, como você está, Davi? Eu sei que está muito frio aí na tua terra, Davi. É isso? Conta para mim como você tem passado esses últimos dias com a queda brusca de temperatura no sul do país. Essa é uma característica interessante. Esses últimos dias tem entrado muita gente do sul do país. Não sei se estão em casa também por conta do frio, mas é devido também a uma base industrial muito forte no sul do país, né? Que tipicamente tem negócios B2B. Pois é, tudo muito frio, Davi, né? Congelante. Curitiba, historicamente, é frio, né, Davi? Daniele Damasceno, é? É isso, Dani, exatamente. Bom, então vamos começar com nossa aula para tentar ser hoje mais pontuais, eu em particular. Vamos lá. Então, o que vamos ver hoje? Hoje, no nosso quarto encontro dessa jornada ao mundo das vendas, eu vou trazer a metodologia que nos vai permitir colocar em prática tudo que vimos até agora. Ou seja, vamos ter um método passo a passo
para que nossa maneira de vender se torne um diferencial competitivo importante. A isto estamos chamando método vendas de vendas consultivas. Em alguma ocasião, me parece, eu já comentei com vocês que a metodologia de vendas consultivas, de fato, não existe uma só. E, de fato, não existe a metodologia de vendas consultivas. O que existem são certos princípios que norteiam, que permitem desenhar, elaborar uma metodologia de vendas consultivas. E nós, da Ventes, bebemos em muitas fontes. São mais de 30 anos de experiência vendendo e gerenciando equipes de vendas B2B. São mais de 30 anos de experiência docente em programas de MBA. E no programa de MBA acontece uma coisa muito interessante. Eu tenho a nítida sensação que o professor aprende mais que o aluno, porque as minhas turmas têm, em média, 30 alunos que são oriundos de diversas empresas, diversos setores econômicos, eles estão em diferentes níveis hierárquicos, eles fazem diferentes tipos de perguntas, e a gente, ao tentar respondê-las, reflete, raciocina e aprende junto. Tem surgido, a partir desse trabalho de docência em programas de MBA, grandes amigos e grandes clientes. Então, é um grande aprendizado. E, por outro lado, há fontes inúmeras de literatura em vendas B2B, assim como certificações mundo afora. Esse conjunto de insumos tem nos permitido, experiência prática, experiência acadêmica e muito estudo e certificações, desenhar, elaborar, construir essa metodologia Ventes, de vendas consultivas. Como nessa nossa jornada eu não tenho feito muita ênfase no nome da minha empresa, esse é o nome da minha empresa, Ventes. Por isso, dá razão de metodologia, o método Ventes de vendas consultivas, ok? Então, o que vamos ver hoje? Nós vamos entrar em vários tópicos que eles percorrem de maneira sincronizada todas as interações com os clientes, desde que eu identifico uma oportunidade e peço um agendamento de reunião, até que eu fecho o negócio, acompanho a implantação, verifico quais são os novos resultados que o cliente obtém, e a partir daí peço indicações de outros clientes e faço upselling e cross-selling. Então, vamos lá passo por passo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a proposta de valor. Segundo, vamos tratar de o que o mercado chama hoje de máquina de venda, né? Ou de geração de demanda. Então, vamos tratar de como gerar leads. Uma vez que o trabalho de geração de leads acontece, há um contato com o lead, alguns reúnem certas características que nos levam a agendar reuniões. E uma vez agendada a reunião, seja presencial ou virtual, o ponto mais importante é saber qualificar a oportunidade. Vocês vão ver o porquê dessa importância. Ontem tinha falado... Ô, Luiz Otávio, muito bom te receber, Luiz Otávio. Rômulo também, bem-vindo, Rômulo. Então, a qualificação de oportunidades é a coluna vertebral de toda a metodologia de vendas consultivas. A nossa não podia ser diferente. E você vai entender por quê. Uma vez que você conclui a qualificação de oportunidade, você tem que elaborar e apresentar uma proposta comercial. Embora você já tenha templates e formatos das suas empresas, eu vou dar algumas dicas de como ajustá-la, como organizar melhor a informação na proposta, para que fique mais claro para seu cliente da importância dele comprar o que você vende. Eventualmente, quando você apresenta uma proposta, você tem que tratar com algumas perguntas, algumas questões, algumas objeções trazidas pelo cliente. Então, na sequência, eu vou também te mostrar uma maneira de você tratar e lidar com elas com fluência, para desta maneira você concluir o ciclo de venda, ok? Perfeito. Luiz Otávio, Rômulo, me diga, tá direitinho essa agenda? Vocês conseguem enxergar seu trabalho ao longo do seu processo de venda, pautado por esses itens? Me dá retorno aí, por favor. Vamos entrar no primeiro, então, enquanto eles respondem. Proposta de valor. A proposta de valor, ela tem que responder, basicamente, a duas questões. A primeira é:
por que meu cliente deveria comprar o que eu vendo? A segunda, por que ele deveria comprar de mim e não de um concorrente? Nós tratamos na reunião de ontem em cima do impacto positivo. Rômulo, sim, perfeito. Obrigado, Rômulo. Nós ontem vimos nessa perspectiva de nós entendermos como consultores de negócio dos nossos clientes, nós vimos como alguém que identifica de que maneira o que a gente vende é o meio adequado para que nosso cliente tenha maior produtividade, maior eficiência, projete uma melhor imagem perante seus mercados, possa aumentar a sua receita, diminuir as suas despesas, enfim, elencamos uma série de indicadores de desempenho que, dependendo do que você vende, alguns vão ser mais importantes que outros. Então, a pergunta já vem meio a resposta embutida. Por que alguém deveria comprar o que eu vendo? Nós vamos tentar responder a essa pergunta. Ok, deixa eu ver. Agora sim. Agora sim. Desculpe que deu uma travadinha aqui, questões de tecnologia, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão observando nessa lâmina um quadrado do lado esquerdo e do lado direito um círculo. Este modelo já é consagrado no mercado para você fazer modelagem de negócios. É um modelo chamado Canvas. Mas uma derivação natural desse modelo é você analisar as circunstâncias que teu cliente vive no dia a dia. Então, imagina que do lado esquerdo estamos nós, alguém que vai entregar produtos e os serviços a seus clientes. E olha só que interessante a figura, ele é um presente. E é mesmo um presente, porque se esse produto ou serviço cumprir uma ou as duas coisas que estão à direita, ou seja, propicia que o cliente tenha novos ganhos ou elimina perdas, resolve dores, elimina desafios. Por isso que a figura do analgésico, você está dando um presente para teu cliente que, em termos empresariais, significa que você está entregando condições, através dos seus produtos e serviços, condições para que eles ganhem mais dinheiro. É o jogo de toda empresa. Do lado direito, no círculo, no centro está o cliente. Então, ele toca a vida no dia a dia, fazendo o que ele compete fazer. Se o gerente financeiro cuidará de processo financeiro, de análise de extratos, de levantamento de capital junto ao mercado, de pagamentos. Se o gerente de vendas, ele vai cuidar de visitas a clientes, de acompanhar seus vendedores, de analisar relatórios, de verificar o CRM. Então, todos eles, independente de quem meu gestor, tem atividade no dia a dia. O que acontece ao ele viver esse dia a dia operando, funcionando desta maneira? Duas possibilidades. O que ele está fazendo está contribuindo para ele alcançar seus objetivos, e aí vamos chamá-los de ganhos, ou o que ele está fazendo está sendo um empecilho, um obstáculo a ele conseguir os seus objetivos. Exemplo, tudo que o gerente de venda faz aponta a ele superar a meta de vendas da equipe. Esse é o compromisso dele. Miguel, entendi. E como uma coisa fala com a outra? Como eu posso entender atividades do cliente, ganhos e dores, para entregar um presente na forma de portfólio meu, para que ele tenha mais ganhos e elimine dores através do meu produto? Eu trouxe um exemplo específico que vou mostrá-lo a seguir. Olha só. Vamos supor que meu cliente é um diretor de vendas ou um gerente sênior de vendas. Esses posts em cor azul revelam, lembrem, as atividades do cliente. Então, o que ele faz no dia a dia? Você pode ver comigo. Ele faz reuniões com sua equipe,
ele visita alguns clientes, ele acompanha vendedores em clientes, ele faz reuniões internas com outras áreas da empresa ou com os superiores dele, ele treina equipes ou articula treinamento das equipes, ele avalia desempenho. Então, o dia a dia do meu cliente, que neste exemplo, ele personifica no gerente de vendas, ele toca o dia a dia desta maneira. Então, se ele fizer direitinho todo o seu dever de casa, o que vai acontecer? Aí estão os ganhos. Então, ele pode receber, ele e a equipe, podem receber prêmios e bonificações, ele pode se habilitar a uma promoção ou alguém da sua equipe, ele pode ter uma equipe bem treinada, bem preparada, super profissional, ele pode alcançar as suas metas. Poxa, esse é o mundo ideal. Mas cá entre nós, o mundo ideal não é uma coisa do dia a dia. O mundo ideal não é todo mundo que consegue. Então, quais são os riscos potenciais dele realizar essas atividades? Quais são as dores que, com frequência, se apresentam na agenda de um gerente de vendas? Então, nós temos aqui alguma em amarelo, dores. Equipe que não bate meta. Meu Deus, esse é a maior dor, porque o gerente ele é responsável por esse número. Segundo, resultado concentrado em poucos vendedores. Já devem ter ouvido e visto essa relação, né? No extremo, aquele Pareto de 80-20. 80% do resultado se deve ao trabalho de 20% dos vendedores. Isso é um problema para o gestor. Outro problema, concessão permanente de desconto. Tem aquele vendedor que, por falta de repertório, por falta de argumento, porque está fechando o mês ou trimestre e não tem batido a meta, ele concede descontos além do que ele deveria. Essa é uma dor, porque mina a rentabilidade da empresa. Baixa taxa de conversão. Em média, seus vendedores apresentam 10 propostas e fecham 3 ou 4. 30%, 40% de taxa de conversão. Se eu olho, eu como Miguel, eu tenho uma empresa de mentoria e capacitação de equipes de venda B2B. Bacana. Se eu converso com um diretor ou com um gerente de vendas, sabendo, eu me preparei para saber tudo que está nessa tela, e digo, olha, eu entendo muito bem, eu já estive do outro lado. Eu não preciso ter sido gerente de venda, mas eu fui. Eu não preciso ter sido diretor de venda, mas eu fui. Então, se você está do lado de cá e você atende gerente de TI, gerente de RH, gerente de produção, seja o que for, você precisa entender o que aflige o seu interlocutor, quais são os seus principais desafios e dores. Isto posto, eu posso olhar para esse quadro e perguntar para o gestor: faria sentido o senhor ter um sistema de acompanhamento para ver como seus vendedores vendem e encontrar nesse acompanhamento oportunidades de melhorar a forma como eles vendem, de tal maneira que a gente poderia colocar algumas perspectivas. Por exemplo, ver como se dá o processo de qualificação de oportunidades, verificar quais são os clientes que são selecionados para visitar ou para contatar, ver como eles negociam os pedidos de desconto por parte dos clientes para ter um grande aprendizado de dois grupos, dos que melhor desempenham e dos que desempenham pior, de tal maneira que a gente chegue a uma conclusão sobre quais são as melhores práticas internas na sua equipe. Se compararmos essas melhores práticas internas a melhores práticas do mercado, quizá a gente consiga trabalhar na convergência desses dois, desenhando, preparando, construindo um método de vendas que faça todo sentido para a sua equipe. A gente pode testar em alguns pilotos e ver qual é o resultado obtido. Isto faria sentido para o senhor? Vocês observem que eu não fiz proposta de vender nenhum produto. Eu chamei o meu cliente para uma reflexão de como melhorar o que o aflige. A proposta de valor, ela tem que ser decorrente dessa observação. Aonde que estão os principais desafios do mercado e de que maneira eu tenho diferenciais para ser único
na prestação de serviços, na venda de produtos para meus clientes. Eu poderia dizer como Ventes, que é a minha empresa, que nós somos uma empresa especializada em vendas B2B, que apoia seus clientes para maximizarem os seus resultados e seu desempenho em vendas através da incorporação de melhores práticas de mercado e internas, prestando serviços de consultoria, mentoria e capacitação. Opa, Miguel, então aí você conseguiu ir ao encontro das coisas que você disse consegue resolver. Exatamente. Então, por que dá importância da proposta de valor? Porque quando eu pedir a alguém, desde meu SDR, quando passa para o farmer ou para o closer, às vezes é uma pessoa só, quando tem o meu consultor de vendas, poder dizer a que resultado o cliente se habilita, pela maneira como a gente enxerga o nosso dever de casa, que é prestar serviço para eliminar dores, o jogo muda. O jogo muda quando comparado a um pedido de agendamento de reunião para mostrar a nossa empresa os nossos produtos. Então, este é o primeiro elemento da proposta de valor. Eu estou passando de uma maneira mais superficial, mas no final dessa aula tem uma notícia muito bacana para vocês, onde vamos poder ter um outro panorama sobre como mergulhar em cada um desses itens, ok? Bom, Miguel, eu já entendi, eu já sei formular a minha proposta de valor. Agora já sei com quem eu quero falar. Como eu gero pessoas, um fluxo contínuo de pessoas que correspondam ao perfil, no teu caso era o gestor de vendas, que correspondem ao perfil de um gestor típico que vive os problemas, que vive as dores, que vive os desafios, para os quais o meu portfólio existe. Geração de lead significa enviar uma comunicação, de alguma forma, panfleto, outdoor, e-mail, WhatsApp, telefone, como for, para que, em função do que ele vai ouvir, ou ler, ou ver, ele diga, nossa, que interessante, eu gostaria de saber mais dessa empresa. Este é o lead, alguém que sinaliza que tem interesse em saber mais sobre nós. Tradicionalmente, o marketing utilizava essas maneiras de gerar leads. Elas não ficaram inválidas, elas não ficaram obsoletas, mas o mundo digital, os serviços de cloud, de nuvem, novas metodologias trouxeram um dado novo muito bacana para o mercado. Ou seja, hoje eu conto com metodologias e ferramentas que tornam o custo de geração de leads e o custo de aquisição de clientes muito baixo quando comparado aos métodos tradicionais. Dependendo da natureza da minha empresa, do que eu vendo, do perfil dos meus clientes, eu posso fazer com que convivam tanto maneiras de fazer marketing digital quanto maneiras de fazer marketing tradicional. Hoje está muito em voga o uso destas metodologias. Inbound, vamos entrar mais em detalhe no final, eu vou falar. Outbound, a maioria do que nós fazíamos historicamente no marketing tradicional são maneiras de fazer outbound, né? Social selling, ou seja, utilizar redes sociais, utilizar Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Twitter, para apresentar conteúdo considerado interessante pelo mercado, e o mercado diz, olha, eu vou te mandar aqui, vai na bio, ou me manda um WhatsApp, e gerar leads. Então, hoje existem um conjunto de ferramentas e métodos para diminuir o custo. Miguel, isso significa que eu posso gerar muitos leads e eu tenho que ter uma estrutura para poder atendê-los adequadamente e ver qual deles, de fato, revela uma oportunidade concreta e como as empresas estão se organizando. Mas se você é um profissional avulso, você também pode utilizar para gerar interessados em agendar reuniões com você. Então, esse é o segundo tópico, depois da proposta de valor. Qual é a saída posterior, qual é o entregável de um processo adequado de geração de leads?
o agendamento de reunião. O que acontece na reunião? Acontece um diálogo que, como disse ontem, perdão, antes de passar, a geração de leads, vocês observem que no digital, essas são as duas principais maneiras. Social selling tem, às vezes, um pouco de outbound, às vezes, um pouco de inbound. Mas, hoje em dia, já existem empresas que estão utilizando as duas metodologias e ferramentas para cada uma delas, que alimentam o que é um funil em Y. Eu dou os méritos à empresa Outbound Marketing, que está lá embaixo, porque ela que desenhou essa imagem. É uma empresa fantástica de outbound. E esta maneira de gerar leads, a saída lá embaixo desse Y é o topo do funil de vendas. Então, hoje existem maneiras organizadas, metodologia para geração de leads apoiados em ferramentas na nuvem. Ok, Miguel. Então, eu vou poder agendar. E o que vai acontecer nessa reunião? Eu devo apresentar meus produtos, eu devo apresentar a minha empresa. Eu recomendaria fortemente que vocês evitassem cair nessa tentação. Vocês têm que falar sobre seus produtos e sua empresa no momento certo. E o momento certo é o paralelo que eu fiz ontem entre o vendedor e médico. Quando a gente chega no médico como paciente, depois que a gente fala uma ou outra coisa, o médico diz, olha, toma este remédio, toma aquele. Não, ele faz um processo de investigação. Então, o convite é para fazer a mesma coisa, fazer um protocolo ou uma agenda de perguntas, porque a qualificação se destina ao seguinte: primeiro, a verificarmos se de fato estamos perante uma oportunidade de negócio bacana. Eu vou beber aqui um golinho d'água. Essa oportunidade significa que, de fato, o cliente reconhece que tem uma necessidade, que tem algum assunto mal resolvido, que está comprometendo o seu resultado. Sabemos que ele tem orçamento disponível em curto prazo para destiná-lo a comprar o que a gente vende e, portanto, começar a apresentar outros resultados. Opa, qualificação serve para isso, Miguel? Serve. E para isso eu tenho que me preparar para formular perguntas adequadas que me permitam entender tudo o que cerca a vida do meu interlocutor, do gestor com o qual estou conversando. Se eu estou conversando com um gerente de produção, de finanças, de venda, de marketing, de tecnologia, do que for, eu quero entender, como ontem vimos na aula 3, uma perspectiva de consultor de negócios. Portanto, eu tenho que estar preparado para formular essas perguntas. E essas perguntas vão constituir a minha agenda, o meu protocolo. Essa é uma via, qualificação é uma mão de via dupla. Então, uma via é, eu vou capturar informação. A outra via é, eu vou fornecer informação. E nessa ida e volta de fornecer informação, após ter ouvido informação, é que eu vou posicionar o meu cliente para que ele percorra um trajeto mental interessante entre como a sua empresa, a sua área funciona hoje, opera hoje e o resultado que ele obtém, com uma situação futura, uma situação na qual chamamos visão de futuro, na qual ele vai se habilitar a ter outros resultados. E o que o levaria do ponto A ao ponto B? De sair de baixo resultado para altos resultados. Ele comprar o que eu vendo. Ainda não estou falando sobre meus produtos. Estou falando de uma perspectiva de negócios. Miguel, então, estou curioso por esse protocolo. Eu deveria fazer perguntas de que tipo? Eu trouxe para vocês uma relação dos itens que devem constar de toda a agenda de qualificação. O primeiro, e sem essa pergunta, fica muito difícil saber por que o cliente deveria comprar o que a gente vende, que é entender completamente a situação atual que ele vive, entender os seus problemas, dos seus desafios, da necessidade que ele já realizou, do problema de bater metas, do problema de ter processos inadequados, de ter equipamentos obsoletos, portanto, está comprometendo o resultado. Então, o primeiro elemento de um diálogo
numa qualificação de oportunidade é propiciar que o cliente fale sobre ele e sobre seus desafios. Uma vez que ele caracterizou como está funcionando precariamente, em princípio, ou com oportunidade de fazê-lo melhor, a minha próxima iniciativa é tentar que ele próprio me responda qual o impacto nos seus resultados dele funcionar, dele operar como está fazendo. Então, ele poderá me dizer, olha, eu estou com um custo por hora muito alto, eu estou com uma rotatividade pessoal muito alto, eu não consigo cumprir tais normas e tenho fiscalização e a toda hora me multam. Enfim, ele vai... A ideia é tentar que ele relacione um cifrão a essa maneira dele operar. Porque eu já estou permitindo com que ele viva a dor que eu quero que ele elimine. Então, primeiro, como funciona agora e qual é o impacto negativo no seu resultado por funcionar dessa maneira. É claro que, na sequência, eu vou fazer aquele caminho mental. Por exemplo, e se o senhor investisse tempo e recursos para mudar esta maneira de operar a sua área, redefinindo processos, revisando a estratégia da sua área, mudando os equipamentos, adquirindo uma nova tecnologia. Isto faria com que o senhor tivesse lá no futuro a reversão dos problemas, dos desafios que tem hoje em dia. Isto faria sentido? Não, total. Eu vou fazer uma pequena paradinha aqui para fazer a seguinte ponderação. Somente neste momento é que se abre a janela de oportunidade. Quando o cliente revelou que não está satisfeito com a maneira como ele opera e sinaliza que ele gostaria de estar em outro patamar. Na primeira aula, me parece, eu disse, olha, em princípio, o primeiro job de todo vendedor é criar desconforto. Criar desconforto com a situação atual, com a maneira como ele trabalha, com os processos, equipamentos, com a tecnologia, com tudo que cerca os recursos que ele gerencia. Entendi, Miguel. E aí ele poderá me perguntar na sequência, Miguel, mas você me ajudaria a percorrer esse caminho do ponto A ao ponto B? Você... Eu falei, olha, não só te ajudaria, quanto eu quero estimar qual é o dinheiro que você está deixando de ganhar por conta de operar como opera. E eu quero fazer a quatro mãos com você uma estimativa do dinheiro ao qual você vai se habilitar caso venha a contar com nossos serviços, com nossos produtos. Uma vez que eu faço essa estimativa a quatro mãos com ele, eu pergunto para ele, é razoável o senhor estar deixando de ganhar ou estar gastando tanto a mais por mês ou por ano? A racionalidade econômica de qualquer gestor vai dizer, olha, não é razoável passar um dia deixando de ganhar dinheiro ou perdendo dinheiro que não precisa. Então, eu vou criar um certo senso de urgência para ele deixar de operar como funciona e passar a operar como ele viu na visão de futuro. Como é que vai fazer isto? Pedindo uma proposta para mim. Porque eu já consegui criar essa conexão. Então, entendendo como eu vou resolver, e ele próprio entendendo como vai ser resolvida a sua situação, eu conectei a minha solução e aí eu posso dizer para o cliente, é este futuro que o senhor deseja para a sua área ou para a sua empresa? Nossa empresa está perfeitamente preparada para apoiar clientes que querem sair do ponto A ao ponto B como o senhor. Eu estou deixando assim em termos gerais, ponto A ao ponto B, porque isso significa diferentes coisas, dependendo de quem o gestor que é meu interlocutor, dependendo do portfólio que você vender. Aí sim eu posso avançar formalmente pelo processo de compras. Qualificação é a terceira etapa. A primeira é proposta de valor, geração de leads e com aqueles que eu agendo, fazer a qualificação. Qual é a saída típica da qualificação? Miguel, eu quero receber uma proposta. Essa proposta, ela pode ser técnica ou técnica comercial. Eu, em particular, prefiro
que seja uma proposta primeiro técnica para validar o escopo de trabalho à luz do entendimento que eu revelo sobre tudo que ele contou para mim na qualificação. Então, eu sei que estamos numa etapa crítica eleitoral, mas a nossa solução é o PCSB. Não tem nada a ver com partido político. Tem a ver com cada uma das etapas que ajudam ao cliente a realizar os problemas de negócios, os desafios que ele tem, as necessidades que ele tem, as não conformidades que ele tem, que precisam mudar. Então, a primeira etapa é o problema. Algumas, claro, evidente, algumas empresas não gostam de colocar na sua proposta problema. Parece que alguns clientes também não gostam de receber uma proposta da qual conste problema. Coloca a situação atual e caracteriza tudo que você entendeu a respeito da área do teu cliente específica ou da empresa como um todo. Bacana. Uma vez que você revela isto, você vai apresentar qual é a causa, qual é a origem, qual é a razão pela qual ele vive esses problemas. Poderiam ser equipamentos obsoletos, processos mal desenhados, equipamentos que não funcionam direito, funcionários, colaboradores que não têm as competências devidas, pode ser uma mistura de tudo isto. E como resolver o problema, já que a causa foi identificada? Aí sim você vai mostrar qual é a tua solução. Cá entre nós, eu vou me antecipar a um enunciado. A causa dele ter esses problemas, a causa dele não performar e não ter o resultado que deve, a causa que está aqui como em segundo lugar, é a ausência da tua solução. Eu tenho, agora eu vi, né? O Luiz Otávio aqui conosco na live. Ele é um super especialista em prospecção no LinkedIn. Então, se ele quiser vender para mim, para minha empresa, como para outras, a solução dele, o problema poderia ser, Miguel, você gera um número suficiente de leads qualificados para poder fazer qualificação de oportunidades? Olha, Luiz Otávio, eu tenho um volume interessante, mas gostaria de ter mais. E ele vai me dizer, Miguel, a causa é porque você utiliza métodos e ferramentas ineficientes ou ineficazes. Você usa a ferramenta e o método A, B ou C. Você não está usando a ferramenta e a metodologia mais adequada. Você não está usando Social Selling, LinkedIn e o Sales Navigator, que é a ferramenta do LinkedIn. Vocês observam como veio o Luiz Otávio me conduzindo pelo problema que eu tenho de querer mais leads qualificados. A causa foi não ter como metodologia nem ferramenta o LinkedIn. A solução que ele me apresenta é a própria. E na sequência, quais são os benefícios que você, Miguel, vai aferir em consequência de usar a minha solução? Então, olha que interessante. São como se fossem dois espelhos. Problema é de ausência ou número insuficiente de leads qualificados. A solução, benefícios. Número muito maior de leads qualificados. Esse é um simétrico, é um espelho. E causa e solução também são espelhos. Por que, Miguel, você não tem um número suficiente de leads qualificados? Porque você não tem minha solução, Miguel. Então, pensem, se nas suas propostas comerciais há algum espaço para percorrer esta sequência, vocês vão ajudar os seus clientes a que eles percorram mentalmente o caminho de problema-solução. Bacana. Eventualmente, eu posso dizer para o Luiz Otávio, mas olha, eu já tenho contrato assinado por mais 6 meses com 2 empresas. Como eu vou ter uma terceira se eu vou substituir? Então, eu vou colocar uma objeção. Então, eu vou te mostrar um passo a passo que começa com entender qual é a objeção. Isso, por experiência, eu posso dizer de cara. Uma das grandes dificuldades dos vendedores, quando negociam, é entender exatamente
qual é o objeto da objeção colocada. Por que o cliente, que ele está querendo dizer com, por exemplo, está caro. Está caro em relação a um orçamento que o senhor tinha predestinado? Está caro em relação à concorrência? Está caro como? Ah, entendi, Miguel. Então, primeiro tem que entender. Segundo, se conecte. O que é conectar? Se coloque ao lado dele e entenda e diga, olha, de fato eu entendo que esta é uma objeção que precisa da nossa atenção. Então, podemos envidar esforços, os dois, para tentar reverter essa situação. Ou seja, mostre empatia, mas não diga sim, eu concordo. É só estar do lado dele para não criar na negociação posições antagônicas. Ele tem o dinheiro, ele tem o poder de dizer sim ou não. Então não faz sentido entrar numa disputa frontal. Terceiro, como reverter? Mostrando valor. Então eu posso dizer alguma coisa. Olha, se eu conseguir mostrar ao senhor que as características do meu produto, que a sua configuração técnica, que o suporte que a minha empresa vai lhe fornecer são suficientes, então o investimento necessário faz jus. E dizer, não faz jus. Então, restam 2 caminhos, 3 caminhos. O primeiro é dizer, olha, então podemos redefinir a configuração do meu produto ou meu serviço, ou do meu suporte, ou, finalmente, fazer uma concessão de preço. Em última instância, eu faço essa concessão de preço com um condicionante. Se a gente fechar, se eu lhe conceder esse desconto, a gente precisa fechar agora. Não é amanhã, não é mais tarde, é agora. É claro que estas são grandes etapas. Por dentro de entender, conectar, reverter e fechar, há um passo a passo. Eu estou dando um panorama inicial de como fazê-lo. E aqui chega a conclusão dessa nossa metodologia. A metodologia passa por 6 itens que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, cuidamos de todas as definições de maneira detalhada referentes à prospecção. Em segundo, como é inevitável, já vimos, qualificação. Em terceiro lugar, sobre a estruturação para apresentar propostas comerciais. Quarto, é negociar baseado em valor e não em preço. Se eu consigo fechar, portanto, eu preciso acompanhar a implantação. É a implantação que vai me dar a credibilidade e a reputação com esse cliente no mercado, que vai permitir vender sempre para ele, fazendo o que está aqui na sequência, upselling e cross-selling, e para obter indicações. Estes são os grandes blocos que caracterizam o método Venda Consultivas. Repito, que bebe na fonte de mais de 30 anos de experiência, bebe na fonte de mais de 30 anos de experiência, ouvindo e aprendendo com clientes, com alunos de MBA nas melhores escolas de negócios, e que passa por ter colocado em prática e ver que funciona. Mas, além disso, eu queria te recordar, a nossa equipe fez isso ontem, fará hoje também, que estamos te oferecendo aqui como um bônus, e você pode apontar a sua câmera para celular. Se não, faremos como ontem também, o link será encaminhado pelo nosso grupo de WhatsApp, um documento onde tudo isto que eu acabei de falar está pormenorizado. Então, esta vai ser uma etapa muito importante para a tua transformação, para a mudança da maneira como você vende e para você se habilitar a novos resultados de venda para a tua empresa e para você mesmo. Eu queria, nesse momento, fazer um link com uma surpresa que eu falei um pouco no início. Durante esses 4 dias, nós temos falado, eu tenho tentado me conter porque há muito conteúdo a ser passado, eu tenho tentado passar assim pelas coisas mais importantes com o nível de aprofundamento que o tempo disponível permite. Mas amanhã estaremos apresentando uma oferta para quem estiver conosco do nosso curso completo chamado Fábrica de Vendas. Neles percorreremos
Cada uma das etapas do nosso método, teremos aulas gravadas em vídeo, teremos materiais de bonificação, teremos programas em grupo e individual de mentoria para alguns alunos, teremos bonificações fantásticas que eu consegui junto a parceiros da Ventas e parceiros meus. Vamos tratar de coisas como marketing digital, vamos tratar como prospecção no LinkedIn, vamos tratar sobre neurociência e vendas. Enfim, estamos nos cercando de conteúdo muito rico que complementa a nossa metodologia transcrita nessa fábrica de vendas. Então, para quem estiver amanhã conosco, vai ter oportunidade de ter um curso como não existe outro no mercado, super completo, detalhado e com bônus que não são comuns de serem encontrados. Isto posto, eu vou passar agora para perguntas e respostas. Opa, deixa eu ver aqui. José Moreira, boa noite. Rafael Rocha, top! Poxa, bacana, Rafael. Gostei da tua foto no LinkedIn, Rafael. Está muito boa. Eu vou pedir à minha equipe se ela tem algumas perguntas que eu estava em tela cheia e não consegui vê-las. Por enquanto, a gente não teve nenhuma. Ah, tá bom. Então, se chegarem depois, trataremos dela. Então, amanhã, a gente vai tratar especificamente de como colocar este conhecimento que foi passado nesses 4 dias de uma maneira mais objetiva no seu dia a dia. Então, esta será a nossa agenda para amanhã. E vamos trazer, no final, testemunhos de pessoas de diversos setores econômicos, de diversos tipos de empresas, que já aplicaram o método Ventas, para vocês verem como, se é possível mudar por completo a nossa maneira de vender e nos habilitarmos a novos resultados. Então, amanhã estaremos juntos, no mesmo horário, às 19 horas, com nossa quinta aula, finalizando a nossa jornada de vendas. Da minha parte, agradecer muito por sua presença nessa quarta aula. Continuamos à disposição, eu e a minha equipe, do que vocês precisarem. E se não temos mais nada pelo momento, opa, top, ótimo. Se não temos mais nada pelo momento, me restaria reiterar esse agradecimento, me despedir de vocês e dizer até amanhã, 19 horas. Forte abraço a todos.